Olá, eu sou Maria Pereda e seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série O Nascimento do Futuro, a busca e a perda da razão ao longo da verdadeira história da humanidade. Nesse episódio abordaremos o início da mais importante parte do mundo. E a partir desse episódio, em direção aos próximos, estamos caminhando da monarquia à democracia. Começamos no século VI a.C., mas esse foi o século que viu o nascimento da filosofia grega e, portanto, o verdadeiro início de nossa busca pela compreensão da realidade. No entanto, esse século também viu desenvolvimentos importantes em várias outras vertentes de nossa história. Desde o início da civilização, os humanos desenvolveram sociedades que tendiam a ser governadas por homens fortes e poderosos, que se estabeleceram como chefes ou reis sobre todos os outros em sua sociedade. Esses reis governaram absolutamente. O que eles disseram se tornou lei, não importa o quão mutáveis possam ser. Os reis costumavam solidificar sua reivindicação de governantes absolutos pelo uso da religião. Por exemplo, no Egito, onde os faraós afirmavam ser divinos como os deuses, inspirando medo e admiração nas pessoas e assim mantendo sua dinastia por herança divina. Enquanto que em outras regiões, os reis teriam originalmente surgido em virtude de serem os fisicamente mais fortes, capazes de reivindicar a liderança, derrotando qualquer candidato a desafiante. Uma vez no poder, os reis teriam que manter seu governo por meio de leis, inspirando e forçando a lealdade dos outros para se protegerem de novos adversários. Os reis, então, cientes de sua mortalidade e desejando se preservar após a morte, estabeleceram a ideia de passar o direito de governar para seus filhos, geralmente o filho mais velho. Mas, obviamente, isso seria o efeito de apresentar novos reis que talvez não fossem tão fortes quanto seus pais, tornando-os mais vulneráveis à usurpação. Novamente, as leis e a lealdade tiveram que ser utilizadas para proteger esses reis mais fracos. Embora reis fracos fossem frequentemente derrubados por desafiadores e novas dinastias estabelecidas. Essa era a norma para a política humana em todo o mundo, de chefes tribais a poderosos reis, faraós e imperadores. No entanto, no século VI a.C., uma nova ideia política se desenvolveu. Em Atenas, um homem chamado Solon chegou ao poder e introduziu muitas reformas políticas que se revelaram revolucionárias. Entre essas reformas estava a ideia de que todos os considerados cidadãos, independentemente de riqueza ou status, eram nomeados para a Assembleia Política e todos tinham o direito de eleger seus líderes e de chamá-los a prestar contas. Isso costuma ser visto como o primeiro exemplo histórico de uma verdadeira república, abrindo caminho para a democracia ateniense. Pela primeira vez, o poder pertencia a todas as pessoas igualmente, e não a um único governante. Aqui vemos que os humanos estavam despertando de sua natureza mais egoísta e animalesca e começando a ver os benefícios de trabalhar juntos como uma comunidade única e unificada. Não pode ser coincidência que isso tenha ocorrido no mesmo lugar e ao mesmo tempo que o nascimento da filosofia. Mais tarde, em Roma, onde reis governaram por séculos, a realeza também foi abolida em favor de funcionários eleitos, dando início à República Romana. Assim, isso provaria ter um enorme impacto na história dos séculos posteriores. O monoteísmo. Enquanto esses eventos mostram a humanidade se movendo em direção a uma forma mais iluminada de ser, em outros lugares, outros estão se movendo na direção oposta. Em Jerusalém, reis judeus governaram por séculos. A cidade caiu completamente nas mãos dos babilônios. O grande templo de Salomão foi destruído e os judeus foram levados para o exílio. Isso teria um impacto tremendo no mundo do ponto de vista religioso.
Os judeus começaram como um povo politeísta que adorava muitos deuses, assim como a maioria dos outros povos no mundo. No entanto, agora após a destruição de sua cidade e seu templo, aqueles entre os judeus que favoreciam o violento deus da guerra, Jeová, convenceram o restante dos judeus de que seu infortúnio se devia ao fato de não terem agradado a Jeová, um deus que insistia que todos os outros deuses eram falsos. Por fim, no caos da perda de sua cidade, o culto a Jeová dominou todo o povo judeu e todos os outros deuses foram proibidos. Tão completa foi a tomada de controle da adoração a Jeová que os judeus reescreveram completamente sua própria história para fazer como se Jeová tivesse sido seu único Deus desde o início, o Deus que os libertou do Egito e os levou para a terra prometida de Israel. Em vez de perder a fé, os judeus se tornaram muito mais zelosos em sua devoção ao Deus aterrorizante. No entanto, a questão permanecia: onde estava Jeová quando Nabucodonosor veio a Jerusalém? Na época, o monoteísmo judeu teria parecido completamente insignificante para outras pessoas, como para os gregos muito mais esclarecidos. Tales e o nascimento da filosofia. Assim, com a sombra do abraamismo ainda adormecido, a humanidade em outros lugares começou o seu despertar com o nascimento na Grécia da filosofia. Pela primeira vez na história, os seres humanos começaram a estudar seriamente o próprio significado de sua existência. Durante séculos, os humanos haviam entendido sua realidade por meio de histórias, mitos e lendas. Na Grécia, as obras de Homero, em particular, permaneceram como um grande monólito da cultura humana, maravilhosas narrativas poéticas dos feitos dos grandes heróis de eras passadas. Entretanto, embora a poesia fosse bela e inspiradora, acabou se tornando insatisfatória para o novo tipo de ser humano intelectual, para quem as histórias, os contos mitológicos já não bastavam. Essas pessoas começaram a estudar realmente o mundo ao seu redor, procurando padrões que permitissem que as coisas se tornassem mais facilmente previsíveis. A própria existência de incríveis obras de arquitetura, como os zigurates da antiga Suméria, Acade e Babilônia, sem falar nas mais inexplicáveis, as pirâmides egípcias, sugere o conhecimento da matemática e astronomia avançada, cujo descobrimento também se constitui um grande mistério dentro da linha da história oficial. Mas o século VI a.C. viu o início do desenvolvimento e aplicação mais consciente do pensamento racional, ao invés de religião e misticismo, se tornando a base do entendimento humano. O primeiro indivíduo que pode ser classificado como filósofo foi um homem chamado Tales, que se tornou conhecido em toda a Grécia por sua grande sabedoria. Tales fez o uso da matemática para calcular a altura das pirâmides, usando suas sombras no chão. Ele também estudou astronomia e foi capaz de prever com precisão quando haveria um eclipse solar. O que isso demonstra é que Tales tinha uma compreensão da imutabilidade da matemática e das leis físicas, assim significando que ele reconhecia serem as leis da matemática e da física permanentes e imutáveis. O que era verdade em um momento seria verdadeiro em todos os momentos. A questão é que Tales estava pensando conceitualmente, percebendo que o que era verdade para um objeto deve ser verdade para todos os objetos. As sombras mudam de comprimento ao longo do dia conforme o Sol se move pelo céu. Ou melhor, conforme a Terra gira. Portanto, deve haver um ponto onde o comprimento da sombra corresponda ao comprimento ou altura do objeto. Transferir essa ideia de sua própria altura para a das pirâmides mostra que Tales estava chegando ao entendimento da imutabilidade das leis matemáticas e físicas. Esse foi um momento importante na história humana. Tales parece ter trabalhado mais como um cientista, olhando para o mundo, realizando observações e reconhecendo padrões. Essa foi certamente a melhor maneira de chegar à compreensão de que, por meio da religião ou da poesia, não se alcançaria a compreensão sobre a verdade do que é o mundo. Anaximandro.
Um salto mais prodigioso foi dado por um aluno de Tales chamado Anaximandro. Além de medir pirâmides e prever eclipses, a tarefa mais importante que os filósofos da época enfrentavam era identificar o arque. O arque era o nome dado à substância da qual todas as outras substâncias são derivadas. Os filósofos perceberam que toda a enorme variedade de coisas que vivenciamos no mundo deve ter derivado da mesma fonte. Se duas coisas fossem derivadas de duas fontes diferentes, então como alguém poderia explicar essas duas fontes, a menos que ambas, por sua vez, derivassem de fato de outra fonte? Esse era o tipo de raciocínio que diferenciava os filósofos da época do que havia antes. Se dependermos apenas da observação, tudo o que encontraremos será uma miríade de diferentes substâncias ao nosso redor. No entanto, por meio do raciocínio conceitual, os filósofos alcançaram o entendimento superior de que todas as substâncias devem derivar de uma única fonte. A pergunta era: que substância era essa? Qual foi o arque? Todos os filósofos pareciam apresentar diferentes respostas para essa pergunta. Anaximandro sugeriu que o arque era uma substância que ele chamou de apeiron. Apeiron, conforme definido por Anaximandro, era uma espécie de energia infinita em movimento constante. Anaximandro não descobriu o apeiron observando no sentido científico, mas usou a razão conceitual para determinar que ele deve existir. Apeiron é, portanto, uma substância racional, uma substância que não tem existência física, mas deve ter existência racional. Portanto, há mais no universo do que apenas matéria. Na verdade, a própria matéria deriva inteiramente de apeiron, a energia infinita em fluxo constante. Antes de Anaximandro, Tales havia proposto que o arque era água. A água, é claro, é física, pode ser observada, tocada e sentida e, portanto, isso não satisfez Anaximandro. Ele sabia que o arque deve conter em si as possibilidades de produzir tudo o que pode ser experimentado no universo. Dos opostos na natureza devem estar presentes no arque. A água, por exemplo, pode ser quente ou fria, pode estar parada ou em movimento e vários outros conjuntos de opostos, mas como Anaximandro percebeu, a água só pode ser molhada e nunca seca. Então, de onde vem a secura? A secura é algo que existe, mas nunca está presente na água. Portanto, a água não poderia ser o arque. O arque simplesmente tinha que ser não físico, mas também tinha que conter todas as possibilidades físicas da realidade. Anaximandro chegou à ideia de apeiron puramente por meio do raciocínio conceitual. Mas o maior uso do raciocínio conceitual de Anaximandro é talvez sua afirmação de que a Terra estava flutuando no espaço, apoiada em nada, uma afirmação verdadeiramente revolucionária para a época. Tales havia declarado que o arque era água e, portanto, disse que a Terra deveria estar flutuando na água. Anaximandro, tendo concluído que o universo era infinito, percebeu que isso significava que a Terra estava em uma posição equidistante de todas as outras partes do universo, visto que o universo era infinito e ilimitado. Portanto, se a Terra se movesse para uma posição diferente, ela deixaria de ser equidistante de todos os outros lugares. Como não havia razão suficiente para isso, Anaximandro concluiu que a Terra permaneceu onde estava, suspensa no espaço, sem nada necessário para segurá-la. Isso foi particularmente engenhoso, pois apresentava uma explicação puramente racional em vez de uma explicação física. A razão dita que nada pode acontecer sem uma razão suficiente para isso, e Anaximandro foi o primeiro gênio a usar esse princípio racional para explicar as coisas. Esse é o primeiro uso histórico do princípio da razão suficiente, o fundamento de todo o racionalismo, sendo um dos conceitos mais importantes necessários para compreender o verdadeiro sistema da realidade, o próprio centro de nosso sistema, do qual tudo mais flui incessantemente com a razão mais matematicamente precisa. Pitágoras.
Se as ideias de Anaximandro foram um grande salto em relação aos detalhes, isso não foi nada comparado com o que aconteceu a seguir. Por enquanto, nossa história vê o surgimento de um dos seus maiores e mais importantes heróis, um dos seres humanos mais brilhantes e influentes que já andou na Terra, Pitágoras. Tales pode ter sido a primeira pessoa a quem podemos chamar de filósofo, mas foi Pitágoras quem realmente cunhou o termo e usou pela primeira vez para descrever a si mesmo. A palavra filósofo significa em grego um amante da sabedoria, e Pitágoras certamente era isso. Ele estava obcecado com a busca pelo conhecimento e levou essa busca aos seus extremos. Ele viajou por todo o mundo conhecido, aprendendo com todos com quem teve contato. Ele estudou, é claro, com filósofos gregos e foi aluno do próprio Anaximandro por um tempo, mas dizem que também estudou com egípcios, persas, fenícios, caldeus, celtas e possivelmente até hindus. Como seus predecessores, Pitágoras estava empenhado na busca para definir a arque, e como Anaximandro, ele sabia que deveria ser uma substância puramente racional, mas deu passos além de seu professor. Anaximandro simplesmente declarou o arque como apeiron, infinito, energia viva da qual todas as coisas surgem. Pitágoras deu uma definição mais aprofundada a essa ideia, declarando que o arque era, na verdade, feito de números, pura matemática. Enquanto a maioria das pessoas tende a pensar na matemática como uma espécie de conceito abstrato, Pitágoras estava declarando que a matemática era, de fato, a energia viva e infinita que Anaximandro chamara de apeiron. Anaximandro disse que o universo vem do movimento constante de apeiron, mas ele não explicou como ou por que apeiron estava em movimento em primeiro lugar. Foi Pitágoras quem percebeu que esse movimento poderia ser explicado matematicamente. Na verdade, a energia de apeiron não era apenas definida por números, mas na verdade era representado por números e suas relações matemáticas. Se apeiron preencheu todo o universo sem lacunas, como Anaximandro percebeu que deveria, então Pitágoras percebeu que cada ponto no universo poderia receber sua própria definição matemática, uma série de coordenadas exclusivas para diferenciar de todos os outros pontos. Como tal, agora temos um universo de pontos matemáticos que podem ser pensados como uma espécie de grade de coordenadas. Cada um desses pontos se relaciona com todos os outros por meio de relações e leis matemáticas. Portanto, o universo é inteiramente matemático e racional. A matemática não apenas descreve o universo, mas, na verdade, é o universo. Tudo é matemática, simplesmente não há nada mais. Esse insight de Pitágoras é talvez o mais importante na história humana, pois prova racionalmente que tudo no universo pode ser conhecido e explicado por mentes racionais, simplesmente usando a matemática da qual o universo é feito. Atualmente, dentro do mundo da tecnologia, podemos adicionar a esse raciocínio a palavra programa. Vivemos dentro de um programa computacional. Foi assim que Pitágoras começou a explicar todo o universo usando apenas a matemática. Em Croton, no sul da Itália, ele fundou uma sociedade secreta de indivíduos com ideias semelhantes e criou uma escola de mistérios. Essa sociedade pitagórica era uma comunidade de aprendizagem, conhecimento e sabedoria. Homens e mulheres foram admitidos como iguais, unidos na busca pela compreensão do universo. Como líder dessa misteriosa sociedade, Pitágoras foi cercado por uma aura de mitos e lendas. Alguns diziam que ele era filho do deus Apolo e que podia realizar maravilhas sobrenaturais. Outros disseram que ele poderia voar por longas distâncias e que poderia aparecer em vários lugares simultaneamente. Ele continua sendo uma figura decididamente enigmática. Hoje todos os alunos aprendem o teorema matemático dos triângulos retângulos que leva o seu nome, mas poucos são expostos às suas ideias verdadeiramente revolucionárias sobre a natureza de nossa realidade. Um ponto matemático não tem dimensões,
não ocupa espaço físico e não pode ser medido, portanto, é absolutamente não físico. Como tal, Pitágoras concluiu racionalmente que cada ponto no universo era não apenas um número, mas também a raiz de uma alma, dando à matemática um aspecto espiritual. Em última análise, todos esses pontos, como não ocupam espaço físico, devem existir juntos. Portanto, pode-se dizer que todo o universo surge de um único ponto matemático, um ponto que contém todos os outros pontos, todos os outros números. Podemos perceber de onde surgiu a teoria das mônadas de Leibniz e, posteriormente, em sua versão mais material, a teoria do Big Bang. Tudo no universo vem desses pontos. 2 pontos se conectam para formar uma linha, 3 para formar um plano bidimensional e 4 para formar um objeto sólido tridimensional. Portanto, Pitágoras havia dado uma explicação matemática do apeiron de Anaximandro. Como resultado, Pitágoras havia provado racionalmente que a alma era imortal. Na verdade, cada alma faz parte da substância fundamental do universo, o apeiron, matemática pura. A partir disso, Pitágoras percebeu que quando o corpo físico morre, a alma deve viver, pois se a alma não faz parte do apeiron, então ela deve ser eterna e nunca pode ser destruída. Foi assim que ele começou a ensinar sobre a transmigração das almas, ou como é chamado hoje em dia, reencarnação. Se a alma é um ponto matemático não físico, então quando o corpo morre, a alma deve viver e encontrar um novo corpo para continuar a viver. As ideias espirituais de Pitágoras eram, é claro, baseadas inteiramente na matemática, ao invés de qualquer tipo de intuição mística, e como tal foram reveladas não serem opiniões baseadas na fé, como em outras religiões, mas na verdade, no padrão racional, a verdade do universo. Pitágoras nunca alegou ter ouvido a palavra de Deus ou ter tido visões ou algo assim. Em vez disso, ele conceituou racionalmente a imortalidade da alma, que vive após a morte física, que é matéria secundária em relação ao reino imaterial. Claro que tamanho conhecimento gerou inimigos, aqueles que talvez tivessem ciúmes de sua grande sabedoria e influência, ou aqueles que viam suas ideias como uma pavimentação do caminho para a iluminação humana, tornando as pessoas menos fáceis de controlar. Um ser desperto e com mente poderosa, livre de conceitos limitadores e da submissão religiosa, seria impossível de dominar, escravizar. Seja qual for o caso, eventualmente os pitagóricos foram atacados por seus inimigos durante uma de suas reuniões. E embora ninguém saiba exatamente como, parece que aqui Pitágoras encontrou seu fim. Suas ideias, no entanto, sobreviveram de uma forma ou de outra. Chegamos ao fim de nossa segunda aula, fique atento para as próximas, deixo aqui um forte abraço e até breve.